Fala, Gabriel, beleza? E aí, Segunda-feira, tranquilo? tranquilo. Acabei de iniciar a live aqui, já falei que hoje nós iremos falar sobre a ciência antes da ciência, aquela ideia de concepções de povos, né, tradicionais a Com respeito da certeza. ciência, como eles visualizavam esses efeitos, né? É De isso certa aí. forma, eles visualizam, né? Então, bora começar? Bora. E aí eu falei Ah, que a gente vai focar um pouco sobre astronomia indígena, que é uma coisa que a sim, gente estudou durante a semana aí, né, para sim. falar. Ó, o pessoal tá mandando um alô aí, ó, o Marião, o Flávio. Então, E alguns aí, alunos galera? aí, ó, mandando um salve aí. A Sara, que é aluna também lá da Samuel, engenharia de colega produção. meu, salve, galera. Então, então você, o Gabriel, como um estudioso da antropologia aí, o que que você quer iniciar falando sobre os povos indígenas e essa concepção da ciência? Olha, eu acho que, primeiramente, a gente tem que saber qual vai ser o rumo dessa conversa. Então, primeiramente, eu Certo. quero deixar claro que, embora não seja uma visão eurocêntrica da ciência, ainda é ciência. E, principalmente, diferenciar do conceito de pós-verdade. A pós-verdade foi escolhida como a palavra do ano pela Universidade de Oxford em 2016 e ela parte do princípio que a verdade é o que você quer que seja. E você ignora fatos, ignora seja o que for. Basicamente, pós-verdade é a mãe da fake news. E aqui é importante deixar claro que, embora não seja a ciência eurocêntrica que a gente conhece, também é ciência, é um conhecimento científico e, de certa forma, teve todo um preparo, todo um estudo para chegar nessas conclusões. Então, não é um conhecimento aleatório, não é um conhecimento avulso. Para chegar em todas as informações aqui presentes, teve algum tipo de estudo. Às vezes a gente não consegue saber como foi feito esse estudo, a gente não consegue saber qual foi o método utilizado. Mas a gente vai ver Certo. aqui ao longo da conversa que muitas conclusões chegadas por esses povos são as mesmas que a nossa ciência encontrou. Exato. Inclusive, o exemplo mais trivial, mais fácil para mim comentar, né, é a respeito da astronomia, né? Porque a gente tem Sim, constelações ocidentais que são exatamente na mesma região do céu de constelações identificadas por indígenas, por povos indígenas, Tupi-Guarani, por exemplo. Então, nós vamos ver que são formas de olhar para o céu da mesma maneira, né? exatamente. Alguns estudos mostram que os indígenas, eles tinham, aqui falando, quando eu for falar dos indígenas do Brasil, é meio complicado você generalizar, porque existem dezenas de povos indígenas no Brasil, mas basicamente esses estudos são sobre o povo Tupi e Tupi-Guarani. Certo. Sobre os Tupi, existem mais de 30 constelações registradas. As mais importantes são a Ema e o Homem Velho. E o diferencial dessas constelações para as gregas, que são as que a gente conhece, que são as constelações que dão origem aos signos, e aos Cavaleiros do Zodíaco, basicamente, é que muitas constelações indígenas, elas trabalham várias constelações ao mesmo tempo. Por exemplo, a constelação da Ema, ela tem nela a Escorpião, Cruzeiro do Sul, Mosca e Centauro. Então, é uma constelação que ela pega o céu inteiro. Eu tentei identificar ela essa semana no céu e não dá pela época do ano, porque você vê que é algo gigantesco. Certo. A constelação do índio velho que você comentou aí, justamente o joelho ali do índio velho, que é a perna que não é amputada pela mitologia, estão as Três Marias, que As são Marias. as estrelas que estão no cinturão de Órion, né? Então tem o quadrilátero de Órion, o cinturão de Órion são as Três Marias, que na constelação indígena é justamente a perna desse índio É, velho, que na história, né, indígena ele se casou com uma indígena mais nova, bem mais nova que ele, e ela se apaixonou pelo irmão dele, né? E sim, aí ela aí ela amputou arrancou. a perna dele, a perna E dele para aí, poder ficar com o irmão dele. o legal é que o joelho amputado, ele fica a estrela Betelgeuse, que é uma gigante vermelha. Então, por ser vermelho, fala que ali é onde está jorrando o sangue. E assim, se a Certo. gente olha para o céu, vai ver que a constelação de Órion é uma constelação grande. E na Homem Velho, ela é apenas uma parte da Terra. Então, para ter noção,
do quão grande é essa constelação. Sobre a forma como os Tupi identificavam os estudos sobre os estudos astronômicos, tem planetas que eles têm registrados e eles levavam 8 anos para fazer a órbita. Então eles sabiam quando aquele planeta passaria. Para os gregos, o planeta significa errante, porque até pouco tempo os gregos não conseguiam identificar que um planeta era um planeta. Eles consideravam como algo errante que fica aleatório no céu. Demorou muito tempo para eles perceberem que os planetas são algo que tem uma linha certa. Para os indígenas, eles conseguiam saber quando um planeta vai passar daqui a 8 anos. Para a gente ter noção de como esses estudos astronômicos deles eram precisos e eram muito avançados. Tanto que tem registros de templos que ele é feito para você olhar para uma direção em certa noite, porque é ali que vai passar tal planeta. E assim, aquilo foi construído para um evento que tinha que ser muito preciso. Você sabe a hora que vai passar, você sabe a data que vai passar. Então, são estudos muito avançados. Sim. Além da alta precisão, eles utilizavam isso daí como forma de previsões climáticas ou de catastróficas. Há relatos também que os povos indígenas conseguiam usar esse conhecimento científico para conseguir, por exemplo, armazenar água em determinada região da aldeia e usar o próprio declive do terreno para depois irrigar uma outra área, ou até armazenamento de alimentos em áreas altas onde não seria inundado com alta chuva. Há relatos de que foi descoberto uma forma de organização altamente civilizada e planejada em povos indígenas do interior do Amazonas. O pessoal conseguiu achar vestígios, né, disso daí. Então você vê que antes mesmo, no caso dos portugueses virem para o Brasil, existia realmente uma civilização ali, né, indígena. Claro que não era como um país como um todo, eram tribos isoladas, mas eles tinham diferentes níveis de conhecimento, que trata, no caso, como uma ciência, porém, a gente fala essa antes da ciência, porque era uma outra forma de abordar. Não tinha essa metodologia científica que a gente vê hoje, né, todo o método científico, a epistemologia, porque se a gente pensar na ideia de ciência, o que é a ciência? É aquilo que armazena conhecimento aprofundado sobre algo, né, de modo geral. Então, por mais que às vezes as formas com que eles adquiriram esse conhecimento era extremamente empírica e por observação, não deixa de ser uma ciência, né? Não, o fundamento da base para muitas outras coisas. Né? É algo além que a gente vai... Não, pode falar. Além da parte da astronomia e de a gente falar sobre essas condições climáticas, se a gente pensar bem e fazer uma comparação com os gregos aí, a gente vê que a ciência puramente dita ali, que surge inicialmente a astronomia e depois se separa em astronomia e física, né? Essa ciência se divide e passam a ser duas ciências distintas, e da física vem tendo as outras ciências, a química, os atomistas, os alquimistas, etc. Você observa que o berço, a origem da ciência, começa na astronomia. E por uma coisa bem interessante, que os índios estavam no mesmo caminho. Eles começaram pela astronomia, pela observação do céu. Talvez, se não tivesse alguns empecilhos na história, talvez eles tivessem desenvolvido uma ciência identicamente igual ou parecida ali com a grega, né? Com a ocidental. Isso é interessante fazer essa analogia. Sim, por exemplo, o astrofísico brasileiro Germano Afonso, que também é etnofísico, ele disse exatamente isso, que quando os povos pararam de ser nômades, eles tiveram que aprender a cultivar, aprender o plantio, e você precisa saber quando você vai plantar. Então, olhar para o céu foi a primeira forma que o ser humano achou de conseguir perceber as estações do ano, para começar a planejar para o clima, porque você sabe que certas ervas você pode plantar no calor, no frio. Então, o ser humano precisou estudar o tempo, o espaço, para conseguir planejar a vida aqui embaixo, a vida cotidiana, dependia das estrelas, do Sol, da Lua. Eu até registrei aqui, mais para frente, eu vou falar um pouquinho, de como você tem que cultivar cada planta em certa fase da Lua. Se você plantar algo errado, na Lua errada, você perde. E esses povos não podiam se dar ao luxo de perder todo o plantio. Então tinha que ser muito preciso o que eles iam fazer. Então, isso acho que vale a gente falar também,
o seguinte, que quando a gente fala sobre a data da Lua para plantar, não necessariamente tem a ver o efeito da Lua, né? Mas quer dizer que demarca uma determinada estação climática, Sim. demarca, né, um determinado período dos ciclos, onde você consegue ter uma melhor condição climática para plantar uma determinada planta, um Sim. determinado alimento, ou uma erva específica. Né? Então, como marcar isso, sendo que o cara não tem ali relógio, não tem calendário, não tem Ah, clima-tempo, não tem nada, né? O que o cara exatamente. faz? Ele observa os astros, porque a Sim. posição relativa dos astros fornece para nós a que período, né, estamos ali inseridos. E aí, é mais uma prova de que eles percebiam que esse negócio era cíclico, né? Porque eles sabiam Sim. que depois de tantos dias ou tanto tempo, aquele mesmo astro ia aparecer na mesma posição, no mesmo lugar, trazendo as mesmas condições climáticas. Então isso Uhum. mostra como que eles conseguiam ter, como que eu posso dizer, uma capacidade de abstração do que eles estavam observando. Isso que eu acho Sim. mais interessante, né? Porque você observar é uma coisa. Eles, além de observar, eles tinham a capacidade de abstrair, tirar conhecimento dessa observação, que é o que Lá. permitia com que eles pudessem, né? Por Uhum. isso que pode ser considerado como uma ciência, sem dúvida, né? Sim. Então, agora entrando sobre essa questão de como olhar para o céu interfere no plantio. A constelação da Ema, Certo. quando ela aparece no céu, ela representa o inverno para os índios do sul e a seca para o norte. O homem velho, ele representa o período das chuvas para os índios do norte e o verão para os índios do sul. Então você sabe que quando essa constelação inteira aparecer no céu, você vai ter que fazer todo o planejamento para o verão ou para o inverno. Então, Certo. eles conseguiram perceber que toda essa constelação ela tem uma aplicação aqui no nosso dia a dia. Você tem que planejar para Você não pode fazer um planejamento do verão no inverno. E como eles conseguiam calcular isso olhando para o céu? Olhando para o céu. Então, fica mais que provado, né, que a astronomia desenvolvida pelos povos indígenas era uma ciência altamente forte e altamente essencial para o desenvolvimento desses povos, né? Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Como você citou o Giordano aí, o astrofísico que estuda astronomia indígena, né? Nós tivemos o contato com ele durante um ano, durante a graduação de física, né? Eu e o Uhum. Flávio. E ele é um cara muito inteligente e ele desenvolveu vários planetários com as constelações indígenas. Então, as pessoas que não têm o contato, você pode entrar, por exemplo, no site ou visitar algum planetário cujo seja uma exposição dele, você consegue observar as constelações indígenas ao invés de observar as constelações ali gregas, que são aquelas mais conhecidas, mais comuns, como Uhum. você citou, dos signos, né? E outra coisa É. interessante que durante esse período que ele teve na UEMS ali, a gente desenvolveu um relógio solar indígena. Então, Uhum. esse relógio solar fica bem na frente do bloco central da UEMS ali. Você Até já hoje. deve ter visto lá. Então, que é justamente isso. É um relógio cujo a sombra, né, do marcador que tem lá, para cada ponto, te reflete uma porcentagem do horário do dia. Né? Então, pela Uhum. sombra, a gente consegue saber qual é a hora do dia. E é um relógio que foi desenvolvido com observações indígenas, né? Uma forma que os povos indígenas tinham de demarcar o tempo, né, nessa época aí. Então E é é um bastante relógio que ele interessante isso. É que cortou só que você falou. Hã? E é um relógio que tem uma precisão absoluta. Você não vai errar a hora. Para quem acha isso um pouco meio cético sobre esse conhecimento, como que uma sombra vai mostrando com precisão a hora do dia? Você olha o seu relógio e compara com o que está ali. Você vai ver que não tem erro. Exatamente. Exatamente. É claro que é com base no relógio de um dia de sol a pino, né? Quando o sol está alinhado no meio-dia. Mas é justamente a mostra o conhecimento científico, né? E a observação dos povos indígenas em relação ao céu. E, e isso também fica claro que não é só os povos indígenas brasileiros, né? Existem vários outros povos indígenas, né? Que são Tem, altamente ligados a esse conhecimento. A gente poderia citar astecas, maias, incas, esse pessoal que até hoje é reconhecido mundialmente como altas civilizações que desapareceram, etc. uhum. Então, só que muitas vezes é esquecido, né? O Brasil, os povos indígenas brasileiros, às vezes é esquecido nesse aspecto, né? Só que existem muitos antropólogos que trabalham exatamente em cima desses pontos, né?
Não sei se você está por dentro dessas coisas assim que andam acontecendo atualmente. Fósseis que andam sendo encontrados, resquícios de organização de civilização, essa parte da Hum, hidráulica, como eu citei, de reservatórios de água, etc. Foi encontrado diversos vestígios no interior do Amazonas, por exemplo, no interior de Tocantins, que existiam povos indígenas que adquiriam esse conhecimento mesmo, que eles tinham essa forma de se organizar. uhum. Então, não só uma coisa nômade, como muitas vezes as pessoas pensam, né? Que no início É, ali dos séculos eram povos nômades. uma prova de que não eram nômades, apenas nômades, e em certo momento do passado, todos esses povos eles pararam e tinham contato, porque as mesmas duas constelações estão de norte a sul do país, por exemplo. Então você percebe que esses povos tinham contato, eles não eram totalmente isolados. Havia comércio entre eles, havia um prova de conhecimento entre eles. Tanto que a Ema e o Homem Velho, eles são totalmente importantes de norte a sul do país. E claro, para outras regiões, porque até esse período não havia essa demarcação de fronteiras que a gente tem de países. Então, toda a América do Sul, por exemplo, utilizava essas constelações. Sim, exatamente. Isso é uma coisa importante da gente ressaltar, né? Porque às vezes as pessoas pensam ou têm uma visão, essa visão do indígena ali, dos povos antigos brasileiros, como algo nômade, separado. Não, eram civilizações que povoavam o país, trocavam informações, como a prova justamente são essas constelações. A Ema Índio Velho, que satisfaz aí desde o norte ao sul do país, todo mundo conhecia e todo mundo utilizava ela para demarcar o tempo, e isso é tão forte que não se perdeu ao longo do tempo, né? Se fosse Uhum. algo assim que não tivesse sido registrado com tanta veemência, ao passar dos anos, provavelmente esse conhecimento seria esquecido, seria perdido, né? Como isso se perpetua até hoje, né? Você tem até hoje esse conhecimento registrado de uma maneira que seja passado de geração para geração, por diálogo ou por algum tipo de escritura, algum tipo de arte, mas esse conhecimento ficou registrado. Isso mostra que ele tinha um valor, porque senão as pessoas tinham descartado ele, como tantas outras Com coisas que certeza. foram perdidas ao longo, né, dos anos. Sim. Agora, a parte de que existia uma civilização, eles trocavam informações, tinha um comércio, tudo isso é extremamente importante para entender a história do país, né? Uhum. Tem alguém É, que comentou alguma coisa aqui, eu acho que deixa eu foi o ver. Flávio. Mecânica dos fluidos com irrigação também. Sim, a parte de irrigação que a gente estava comentando, eu acho. Que é justamente essa ideia que eles tinham de que era bem claro, pelos últimos estudos que eu vi de alguns arqueólogos, que era bem clara a noção de que armazenar água em uma região mais alta, depois era fácil de você transportar essa água. Usava energia Uhum. potencial e gravitacional. A mesma maneira que se eu quero guardar algo seco, eu também guardo numa região mais alta do que numa região mais Uhum. baixa. Caso dê uma chuva, uma grande chuva, vai inundar a Você parte conserva. mais baixa. Então, esse conceito é o conceito de energia potencial gravitacional, né? De você ter, então, um conhecimento agregado ali, né? E Sim. muitas dessas ciências da hidráulica, ela surgiu com base em experimentação, que é com base em Sim. observação. Até mesmo os grandes nomes da hidráulica lá do passado surgiu com uma observação. Então você vê Uhum. isso que é interessante, que a ciência surge da mesma maneira nos diferentes povos, né? Diversos Eles povos. começaram Uhum. da maneira certa, né? Eles começaram Sim. da maneira certa. E, por exemplo, a constelação de Remo, ela também, o mito dela é super importante para a preservação ambiental, porque a Cruzeiro do Sul é uma constelação que ela não está dentro da EMA, mas ela faz parte da constelação, porque eles acreditavam que a Cruzeiro do Sul era uma forquilha que segurava, que impedia que a EMA encostasse o boca na terra e bebesse toda a água. Então isso já passa a ideia da preservação das águas, que você não pode usar água de qualquer jeito, porque senão em algum momento a água vai acabar, você vai poluir. Então, desde tempos imemoriais, eles já pensavam na preservação ambiental. Você não pode extrair usando os recursos naturais de qualquer forma. Sim. Então já mostra aquela ideia de conscientização, né? Que já tinha noção de que os recursos naturais são finitos, né? Que se você usar de maneira desorbitante, você vai destruir tudo, né? Uhum. Isso é uma parte interessante. Outra, eu não sei se quer continuar um pouco mais sobre astronomia ainda.
pode... Não, acho que já puxou gancho para outros assuntos já. Se você quiser ir para É, frente. eu queria falar um pouco sobre, assim, comentar a respeito que não só da ciência da astronomia, como a gente comentou agora, vários aspectos que são importantes, que são reconhecidos até hoje, dentro dessa parte das ciências de astronomia, considerada astronomia indígena brasileira, mas outra ciência que é muito forte, que é onde a gente fala de povos indígenas, assim, é a medicina, né? Ou Uhum. a farmácia. Se nós pegarmos aí a quantidade de medicamentos que foram produzidos e que são produzidos com base em conhecimentos indígenas, a gente fica assustado, assim. Você fala, é Uhum. impossível. Mas o domínio que eles tinham de ervas naturais, que hoje a gente extrai as essências, né, ou os princípios ativos para a produção de outros medicamentos, é absurdamente gigantesca, né? Eu não sei se você Sim. chegou a dar uma estudada Então, sobre. aqui eu pesquisei. Aqui eu não peguei um exemplo claro de povo indígena, mas é um caso de povos da floresta, que é uma Certo, senhora que mora no Pantanal e foi um programa que saiu no Globo Repórter no dia 29 de maio desse ano, que foi sobre as ervas naturais encontradas. E entrevistaram a Dona Maria, que ela usa a casca do angelim do cerrado para diabetes, úlcera e gastrite. Levaram esse produto, o angelim do cerrado, para o FMT e fizeram testes. E eles perceberam que ele realmente serve para diabetes, úlcera e gastrite. Então, isso remete ao que eu falei antes, que embora essas pessoas, os povos da floresta, os indígenas, ribeirinhos, caiçaras, eles não fizessem uma ciência com ABNT, espaçamento de 4 centímetros, recuado, eles fazem uma observação e, de certa forma, eles possuem um método científico. Pode não ser exatamente o mesmo usado hoje, mas para eles chegarem nessas conclusões, para eles saberem qual planta serve para qual doença, precisou ser observação, não foi aleatório. Eles não pegaram a primeira planta que encontraram na mata e usaram. Então isso mostra que essa senhora, a Dona Maria, que mora no meio do Pantanal, que usa uma árvore no quintal de casa para cura, ela não está nem um pouco errada. Ela pode não ter usado diversos dos métodos científicos que a gente aceita hoje, mas o tratamento dela pode ser tão eficaz como o remédio que a gente compra na farmácia. Porque porque os remédios, eles vêm de um princípio ativo que você encontra muitas vezes nas plantas. E esses povos já sabiam disso. né? Até Isso é interessante pra caramba, né? Você pensar nisso, né? por exemplo, a penicilina, ela foi um antibiótico descoberto em 1928. E é o que eu sempre falo, o ser humano chegou até 1928 para descobrir a penicilina. E antes disso, por exemplo, teve uma guerra mundial. As pessoas precisavam saber se virar contra bactérias antes dos antibióticos que a gente encontra em farmácias. E, por exemplo, usavam mercúrio, oceanase, que deram resultados conflitantes e hoje em dia até foram descartados, mas era o que tinha no momento. Então, por exemplo, todos esses povos sabem lidar com bactérias, sabem lidar com vírus, claro que não tão bem como a gente usa hoje, mas eles possuem formas de tratamento para as doenças. E, por exemplo, Sim. a gente não sabe como esses povos pantaneiros descobriram que o angelim do cerrado serve para úlcera. A gente não sabe quando foi a primeira vez que foi utilizado. Mas, com certeza, essa primeira descoberta dessa planta, ela precisou de todo um estudo, de observação. Eu tenho certeza que, embora não tenham feito uma testagem como a gente faz hoje, na medicina utilizada hoje, eles precisaram testar, precisaram perceber se aquela planta realmente serve para aquilo. E depois que comprovado, passou como tradição oral. Você vai passando para o seu filho, você vai passando para o seu vizinho, que ela tem aquela funcionalidade. Nenhuma dessas plantas utilizadas era descoberta a esmo. Precisavam testar, senão eles iam morrer. Então eles possuíam uma ciência, porque ciência significa conhecimento, isso é um conhecimento. Você conseguir se virar na mata, com o que a mata tem para te oferecer, sem comprar um remédio na farmácia, é conhecimento. Exatamente. Por isso que a gente chama isso de uma pré-ciência, ou uma ciência antes da ciência, né? Que é a ciência hoje estabelecida como essa ciência ocidental, com todos os seus métodos analíticos, né? Ah, eu quero produzir um determinado remédio, eu preciso de uma gama de métodos analíticos, né? Toda aquela parte da química, testar
em vários sistemas vivos antes de ir para o ser humano, todo esse procedimento, né? O que isso provavelmente não sei como era feito na época, mas Isso, havia uma aí maneira, nós vamos né? saber qual Havia era o uma maneira método. de testar. Uhum. Porque como distinguir uma planta se ela é venenosa ou não venenosa de outra? É um Medicinal. Uhum. conhecimento, tem que ser um conhecimento empírico, né? Alguém tomou Uhum. primeiro, antes Então, alguém tomou o de primeiro, curar. exatamente. Alguém tomou primeiro esse negócio. Exatamente. Então, assim, embora eles não tinham uma revista Qualizum para publicar essas descobertas, eles precisaram testar, precisaram ver se dava certo, e foram passando para os outros, como tradição oral. E você não tinha uma revista científica para ler as novas descobertas, mas você vai falando para os outros que dá certo. Então, eu acho Exatamente. que principalmente a gente apontar é que essas ervas que são usadas até hoje para tratar as doenças, elas têm sua eficácia. Elas chegaram até aqui de alguma forma. As pessoas estudaram, observaram para ver a sua funcionalidade. Nada ali foi descoberto a esmo. Então, isso é interessante porque mostra que havia o quê? Havia uma língua, né, a qual eles se Uhum. comunicavam, haviam basicamente alguma forma de registro de conhecimento. Então, quando Uhum. a gente junta essas várias peças, a gente pode dizer o quê? Pode dizer esse pessoal, eles tinham o quê? Uma forma de conservar a sua própria cultura, né? Sim, Isso é uma coisa interessante, que eu acho que é uma das coisas que nós temos que destacar quando a gente pensa em povos, não só indígenas, mas como você citou, ribeirinhas, etc., é que eles têm uma maneira de conservar a própria cultura, né? E isso que eu sim. acho que também tem que ser respeitado pelo homem ocidental, né? O respeito à cultura, né, dos povos tradicionais, por assim dizer, Não, certo? com certeza. Por exemplo, outro exemplo utilizado nessa matéria do repórter que eu citei é que o ipê pantaneiro, também conhecido como paratudo, eles dizem que ele serve para picada de cobra, foi levado para o FMT, testado em ratos, e realmente os ratos não tiveram sequelas da picada. Então, a gente pode perceber que, como você falou, alguém teve que tomar o primeiro. Então, assim, eles conseguem saber qual remédio vai funcionar para uma picada de cobra. O que a gente não está dizendo é que se você for picado, você não tem que procurar um soro antiofídico e tudo mais. Mas também Sim. respeitar que esses povos sabiam formas alternativas de conseguir uma medicina, às vezes tão precisas quanto a nossa. Mas, claro, a gente tem um teste in vitro, teste em animais, depois de muito tempo, isso é um teste de humanos. E, provavelmente eles pulavam algumas dessas etapas e já corria para o teste em humanos. Hoje a gente, digamos que eles usavam métodos muito ortodoxos, né? Hoje a É, gente tenta minimizar isso, né? A chegar isso, no ser humano quando já tiver com uma probabilidade de certeza muito maior, né, de que vai alto, causar um efeito colateral. E o que sim. provavelmente não tinha na época, né? Próximas Então, perguntas? então além então desse quesito da medicina e da astronomia, como nós citamos, eu acho que a parte da cultura, da parte da cultura dos povos indígenas, se nós pensarmos hoje, né, que nós vivemos, né, numa sociedade, digamos, mais ocidental, e que e coexistem povos tradicionais, como ribeirinhas, indígenas, etc., nós tínhamos que pensar em dividir, digamos, seja o nosso país, o nosso estado, de uma forma, como que eu posso dizer, mais integralizada, para dividir esses conhecimentos científicos, culturais deles para com a nossa cultura, assim como também dividir nossos conhecimentos culturais com os deles. E você, como tem uma visão mais de antropólogo, assim, você poderia tentar explicar um pouco por que há muitas vezes há tantos conflitos quando a gente tenta misturar essa coisa, essas diferentes culturas, tanto dos povos tradicionais, seja indígenas, ribeirinhos, etc., com a cultura ocidental? Por que às vezes dá tanto choque em alguma, como a gente observa muito assim? Uhum. Então, isso até acho que foi um pouco de uma pergunta enviada para a gente, né? Já dá para a gente comentar Uhum. aqui. Eu acredito que talvez a metodologia utilizada para chegar nesses povos talvez não seja a correta, porque vai ter a barreira do idioma e talvez a forma como o conhecimento é apresentado
tentando ignorar totalmente o conhecimento que esse povo tem e falar, ó, vocês estão errados. O método correto é por aqui, é por esse caminho. Tanto que uma forma que o MEC encontrou para tentar minimizar isso foi criar a Ação Saberes Indígenas na escola em 2013, que ela visava trabalhar junto nas escolas o conhecimento indígena com o conhecimento, vamos dizer, o conhecimento ocidental, o conhecimento eurocêntrico. E deu ótimos resultados, porque você respeitava a tradição daquele povo, você respeita a sua cultura, busca passar o conhecimento ocidental através de exemplos práticos para eles, e isso deu resultados fantásticos, porque talvez uma forma que estava errada era sempre tentar ignorar o conhecimento anterior desse povo, falar, não, que essa discussão que a gente está tendo, ela dizer, não, toda essa farmácia da selva não é ciência. A ciência é você comprar um medicamento na farmácia. E talvez isso estivesse dando um grande conflito, porque você estava tentando bater de frente com o conhecimento que eles já tinham. E aí tentar complementar os dois dá um resultado muito melhor. Sim. Aí, talvez o conflito seja mais falta de entendimento de talvez ambas partes, de um com o outro, ou um respeito mútuo, sei lá, né? Isso. Alguma coisa do tipo. Porque você ignorar toda a cultura e principalmente os conhecimentos desses povos é como se fosse uma falta de respeito para eles, né? Porque se o pessoal tem um conhecimento, esse conhecimento funciona para várias coisas, várias situações. Aí chega um determinado momento, você não quer aceitar isso como algo que funciona, como algo que realmente é um conhecimento científico válido, fica complicado você ter uma aproximação maior. Talvez seja esse um grande problema, sei lá, um empecilho, né? É Não sei até se isso... uma fala que o próprio o astrofísico que a gente citou, o Chico Bonafonso, fala que os indígenas eles não separavam a fé da ciência. Então, para eles, a EMA, ela é tanto, a constelação de EMA é tanto ciência quanto fé. Ela está ao mesmo tempo com o pé na religião e o pé na ciência. E aí a escola chega tentando dizer que não, que tudo aquele conhecimento não é válido, que ela tem que estudar o que está naquele livro ali. Então, isso gerava uma grande barreira. Por exemplo, no jornalismo, a gente cita isso como lateralização das fontes, que é uma prática muito utilizada, principalmente dentro do jornalismo ambiental, que é um caderno de jornalismo, o que seria isso? É um vício do jornalismo. É considerado uma síndrome que é um vício. Então, sempre que você vai falar de meio ambiente, quando você vai falar sobre esses assuntos, você nunca vai entrevistar o ribeirinho, você não vai entrevistar o pantaneiro, você não entrevista o indígena. Você vai entrevistar aquela pessoa com um pós-doutorado em biologia, que trabalha com ervas, que tem doutorado com plantas. Então você ignora totalmente o saber dos povos que vivem naquele ambiente diariamente. Então você vai isolar a pessoa que mora, você está falando de Pantanal, e você não entrevista ninguém que mora no Pantanal. Você não fala com nenhum mateiro, você não fala com alguém que está lá. Você vai falar com uma pessoa que mora na capital, que uma vez a cada 3 anos vai ali fazer uma pesquisa de campo. Então você está valorizando mais um saber do que o outro, quando na verdade eles se complementam. Certo. Eu tive contato com um senhor, eu me esqueço o nome dele, ele tem uma fazenda que é referência em produção de alimentos orgânicos, né? No sentido de que ele não usa nenhum agrotóxico na sua fazenda, etc. Uhum. Só que ele é um cara, justamente assim, que não tem formação acadêmica. Só que ele já ganhou todos os prêmios internacionais no quesito de produção de alimentos orgânicos, sabe? Então ele viaja o mundo todo dando palestras justamente sobre como fazer um equilíbrio ecológico dentro de um ambiente para que isso surja as pragas necessárias que vão eliminar outras pragas para produzir com maior qualidade o determinado produto dele. E aí ele comenta justamente isso. Ele fala, aqui na minha fazenda, um sítio pequeno, já teve embaixador da Alemanha plantando árvores, sabe? Embaixador da Rússia. Então eu conheci o mundo através das plantas e tal. E ele tem um discurso bem interessante que é nesse sentido, de, olha, vamos unir, né, os conhecimentos, no caso acadêmicos, com esses conhecimentos, digamos, de culturas adversas do ocidental. Isso eu acho que é o grande ponto, né, o grande foco da coisa. Uhum. Unir essa... E justamente isso que você falou, quando você pensa em fazer uma busca, uma pesquisa, uma reportagem, qualquer coisa sobre um determinado lugar,
tem que ser valorizado também os povos que ali estão, né? Tem que ser Uhum. valorizado o conhecimento local, né? A tradição, a cultura local. Acho que isso é extremamente importante, até para dar essa valorização no conhecimento dado por esse povo, né? Porque essa cultura passa muito mais do que desenvolver plantas medicinais ou desenvolver uma astronomia local ou desenvolver uma língua, né? Eles têm todo um sistema de organização, além de comunicação, língua. Existem métodos de ensinar, por exemplo, a tabuada utilizando a cultura indígena. Eu já vi Uhum. isso, já tive contato. Então, eles têm uma forma de se comunicar usando exemplos talvez que estejam inseridos no próprio cotidiano deles, né? É uma coisa meio Paulo Freire, né? Usar o que você tem à sua volta para Só volta alfabetização. para ensinar. É exatamente isso Exatamente. que eles fazem. É bastante interessante esse ponto de vista aí. Por exemplo, esse senhor que você citou, ele tem a pesquisa de campo no quintal de casa. Então, enquanto a gente precisa chegar na iniciação científica ou numa pós-graduação para começar a estudar, para começar a observar o meio ambiente, esse senhor faz isso desde que era criança. Então, ele chega aos 20 anos, com 20 anos de estudo sobre o meio ambiente, diariamente, 24 horas por dia. Então, é claro que esse senhor sabe muito e tem muito a oferecer, porque ele vive na pesquisa de campo dele, é o viver dele. Exatamente, é o viver dele, é o dia a dia, né? E, e a forma com que aborda, né, o tema de relação com a academia é o que eu acho que seria o filé mignon do conhecimento, né? O pulo Você do gato. ter essa alto nível de experimentação, que é o que esse pessoal tem, com um alto nível, no caso, teórico, né? Uma bagagem teórica maior. E aí, quando você conseguir unir isso, o conhecimento fica, digamos que completo, né? Ou tem uma completeza maior. Você quer fazer mais alguma colocação sobre astronomia, alguma coisa? Então, eu conversei com o professor de agroecologia, Rogério Ferreira da Silva, que ele é indígena, da etnia terema, e ele é professor universitário de agronomia. Uhum. E ele coloca que o conhecimento dos terena nunca conflitou, por exemplo, com o conhecimento acadêmico dele. Pelo contrário, ele, pela academia, ele conseguiu ver toda a teoria, conseguiu ver o que eles faziam na prática e, às vezes, não sabia exatamente o porquê, como a gente citou. Esses povos, eles faziam os estudos deles, mas tinham limitações, eles não tinham microscópios, não tinham formas de fazer análises mais profundas nas plantas. Então, foram gerações e gerações de observação. E eles não sabem exatamente por que em certa lua a, a água vai para baixo, por exemplo. Mas sabem que vai, e é isso que importa. E aí, na academia, ele consegue descobrir o porquê disso, consegue fazer estudos que complementam o que ele já sabia pela vivência dele. Então, ele coloca que em nenhum momento o conhecimento terreno bateu de frente com o conhecimento acadêmico, pelo contrário. E ele sempre busca fazer uma forma com que os dois se encontrem e para ele conseguir um bom plantio. Tanto que ele também faz trabalhos sem usar agrotóxicos e nem, de nenhuma forma a plantação dele fica para trás dos outros. Uhum. E esse professor aqui da UFGD, Ele é da UENS. da UENS, porque na UFGD eu acho que é uma das únicas faculdades brasileiras que tem uma graduação hoje em licenciatura indígena, não é uma coisa assim, uma É, graduação em ciências indígenas. o blog da FAIND tem uma licenciatura intercultural indígena, exatamente focada em formar indígenas para trabalharem nas aldeias com todo esse viés que a gente está conversando, que é tentar usar o meio, usar toda a história deles, a tradição deles na, na escola, na formação do saber, em vez de você descartar todo esse conhecimento. Porque daí você vai, por exemplo, lá, desde a alfabetização, já trabalhar dentro de concepções e cultura indígena, né? Uhum. Por É, exemplo, acho que essa é a ideia da graduação deles, né? Acho que a graduação tem esse viés, né? Formar o pessoal para ir exatamente. trabalhar justamente dentro dessa perspectiva. Às vezes parece uma coisa boa, parece que não faz muita diferença, mas você está trabalhando a alfabetização.
você não fala o N de navio, porque às vezes eles nunca viram um navio, mas você fala o N de algo local, parece algo besta, parece tão simplório, mas faz toda uma diferença na formação da criança. Então você usa os pássaros que eles conhecem, porque eles conhecem muitos pássaros. Se você for numa aldeia indígena aqui do Mato Grosso do Sul, o que você mais vai ver é pássaro para todos os lados. Pássaro que a gente nem sabe que tem aqui. Pô, deve ter só lá na Amazônia. Não, tá ali um tucano pousado no quintal, a 2 metros de você. Tem tucano, tem arara. Então eles têm todo esse conhecimento e essa graduação, por exemplo, busca trazer isso para a formação dos alunos. Essa graduação é bem interessante. Eu lembro que quando ela surgiu ali na UFGD, houve-se muito comentário, né, a respeito, algumas pessoas contra, outras pessoas a favor, e entre os próprios alunos, eu vi discussão no corredor, etc, etc. Mas eu acho que é o embrião de um começo, né, de um respeito justamente pelo conhecimento indígena, nesse caso, né, que é voltado para os povos indígenas. Eu acho que é o embrião, é o começo de entender que o conhecimento indígena também é válido, tem sua relevância e está impregnado na cultura brasileira, quer queira ou quer não, né? Exatamente isso, quer queira ou quer não. Tem muitas comidas típicas aí que o brasileiro come e nem faz ideia de que é origem indígena. Às vezes até um corte de cabelo, às vezes até uma pulseira, uma roupa, uma cor de uma roupa, tem a ver com a cultura indígena, um brinco, etc. E o cara não sabe que aquilo ali vem de uma cultura indígena, né? Isso aí é bastante interessante. Por exemplo, a gente toma banho todos os dias. Isso vem dos indígenas. Se depender dos europeus, a gente não vai ter o cheiro muito bom, não. Então é algo cotidiano, é algo que a gente faz todo dia e aprendeu com os indígenas. É exatamente isso. Eu acho que a falta de conhecimento da nossa parte, digamos, ocidentais, assim, para com a cultura indígena é gigantesca. Por isso que muitas vezes nós não entendemos algumas coisas, né? E às vezes acabamos sendo ignorantes mesmo, né, em relação a alguns comportamentos indígenas. Mas é igual eu estou dizendo, são várias coisas que nós fazemos que tem a ver, ou que veio da origem de cultura. Ó, alguém está citando aí, ó, tereré, churrasco. Não, o Igor fez uma bola. O tereré é totalmente... E é uma prática que se expande pelo Paraguai, pelo Mato Grosso do Sul, para estados mais ao norte. Então, assim, o Paraguai, no sul, o chimarrão, o uso da erva mate é totalmente linkado aos povos indígenas. Uhum. Então, é exatamente isso. Essa cultura está impregnada na nossa civilização. Não tem como a gente negar isso, né? E eu acho que esse passo aí da UFGD de abrir essa graduação é justamente uma coisa, o elo. Eu acho que é aí que vai começar a surgir pessoas que vão formar, né, pessoas dentro da aldeia com um pensamento diferente, mais crítico e vice-versa. São pessoas que vão estar na academia, aqui em contato com o pessoal. Eu acho que vai fazer com que essa cultura seja algo mais mesclado, misturado, talvez, né? Eu acho que vai dar é o começo do embrião dessa coisa toda de aproveitar o conhecimento um do outro, digamos assim, sei lá, uma coisa mais nesse sentido. Ao que tudo indica até agora, essa graduação está dando resultados ótimos. Você percebe que realmente parece algo simples, mas você levar a cultura indígena para eles dentro da escola tá fazendo toda a diferença na hora do aprendizado. Porque você traz algo que eles já sabem, algo que eles têm familiaridade, para ajudar na formação do conhecimento. Em vez de usar um termo europeu, em vez de, como eu citar, N de navio, para alguém que nunca viu um navio, que você usa, por exemplo, N de um pássaro local, sabe? Isso ajuda toda a diferença. E isso dentro da matemática, isso dentro dos idiomas, isso na biologia a gente consegue ver bem, né? Até porque é algo que trabalha com plantas, com animais, tem uma diferença fantástica. E o que tudo indica é que está sim fazendo diferença. Não é algo que não está rendendo resultados, pelo contrário, já está dando ótimos frutos. É simples, a gente tem às vezes acontece até na física lá, o pessoal usa W para trabalho, para representar trabalho, uma grandeza,
mas por que você está usando W, né? Trabalho não é com T que você escreve, geralmente é a primeira letra que você está usando, mas é work, que vem do inglês. Aí nós estamos na cultura, né, língua portuguesa. Então aí esse choque, mas por que W é trabalho? É work. Então, existe esse confronto. Quando você está dentro do seu contexto, é muito mais fácil você aprender, né? É muito mais fácil. Pensa na questão da alfabetização de crianças que nasceram, estão ali há 6, 7 anos, dentro de uma aldeia, dentro de uma cultura, e aí você vai alfabetizar ela dentro de uma escola que não tem nada daquela cultura que ela cresceu vivendo. Então fica realmente bem complicado. E é o que o próprio Paulo Freire falava, né? A ideia de você usar o contexto que você está inserido para a alfabetização. Tipo, é uma coisa, eu acho que é o elo de ligação aí. Parece algo tão simples, mas faz total diferença na hora do aprendizado de uma criança, por exemplo. Faz muita diferença esse aspecto aí da alfabetização. E por isso que eu acho que essa graduação é extremamente importante aí dentro da UFGD. E eu acho que provavelmente esse negócio vai expandir mais. Vai surgir pós-graduação nessa área. E aí, provavelmente, pessoas vão fazer uma segunda licenciatura, uma segunda graduação já nessa área. O cara já é graduado em pedagogia, aí ele vai, se forma também, faz uma segunda graduação nessa área aí de licenciatura indígena e tal. E aí isso vai ter um efeito daqui a uns anos muito grande, eu acho, para o Estado, que tem uma população indígena bem alta, assim como para o país, né? Porque outras faculdades irão agregar isso aí, ou irão usar isso como exemplo. Com certeza. A respeito dos povos indígenas de Dourados, você tem contato? Você consegue dizer alguma coisa a respeito da ciência? Se existe algum tipo de conhecimento oriundo aqui, especificamente, ou alguma coisa que eles estão fazendo? Eu sei que tem bastante influência, né, das faculdades hoje nas Sim, aldeias. Tem no esporte, eu sei que tem hoje, né? Hoje muitos indígenas de Dourados já são formados ou estão frequentando as universidades daqui. E isso já está refletindo nas aldeias, né? Principalmente nas escolas, nos postos de saúde. Já tem diversos profissionais indígenas e a escola já está percebendo toda uma diferença nas formações. Até porque já estão levando esses dados que a gente está trazendo, todas essas pesquisas de você mesclar os conhecimentos, já está sendo levado para as escolas há um tempo e as diferenças já são vistas para os alunos. Até porque são professores indígenas passando conhecimento indígena. Então, isso está já está rendendo bons resultados. Eu conheço 3 na UEMS. Um formou antes de mim na física, que era o Josué, que ele é indígena, só que acho que ele é de Aquidauana, e formou na física, né? Daí tem o Joilson, que ele é de alguma cidade aqui por perto, também indígena, que formou, e tem o Malon também, que se formou na física. Então, só na física eu conheço 3 já indígenas que são formados em física pela UEMS, né? E Sim. na matemática eu conheço uma menina que estudou com a minha namorada, ela formou também em matemática, e a vontade dela, isso que é legal, era se formar em matemática para voltar para dar aula dentro da aldeia, onde que essa da menina era de Carapó, daquela região de Carapó. Então ela queria justamente formar em matemática para voltar para dentro da aldeia, porque ela dizia que a dificuldade era muito grande quando os professores de fora da aldeia iam para ensinar as crianças os primeiros conceitos ali de matemática. E a vontade dela é justamente isso, ser professora dentro da aldeia para conseguir agregar ali conhecimentos, né, de cultura indígena com conhecimentos de matemática. A disciplina como matemática e física, elas nunca são muito bem aceitas pela maioria dos alunos, né? E aí chega o professor, que não é indígena, para os indígenas, que não tem noção da língua, fala rápido, às vezes eles não conseguem entender, joga aquele conteúdo, eles vão ter ranço de matemática e física. E aí vai no profissional indígena, formado em física, pode ter certeza que daqui a 10, 15 anos, você vai ver o retorno disso nas universidades, com maior acesso de indígenas, mais indígenas procurando disciplinas exatas, porque às vezes eles podem ser ótimos em exatas, mas como teve um professor que não conseguiu trabalhar, desenvolver essas habilidades, eles acham que não dominam aquela disciplina e vão para outra área. E aí, com isso, eu tenho certeza que com essa menina,
pode ter certeza que daqui a uns 10 anos vai ter mais indígenas entrando na física. E isso, com certeza, vai fazer uma diferença. Então, eu acho que outra coisa que a gente esquece bastante é essa questão da língua, né? Por exemplo, mesmo que seja um pedagogo com muita boa vontade, elas irem dar aula dentro da aldeia com crianças que às vezes têm pouco contato com o português, fica complicado, né? É algo difícil, né? Porque realmente é complicado. Alguém falou alguma coisa aqui, ô Gabriel, deixa eu Acho que você ver. falou aqui sobre Mulheres. mulheres. Isso é fundamental. Nas exatas, o número de mulheres é baixíssimo, né? Eu acho que uma mulher dando Sim, aula de física, com certeza reflete que outras meninas podem aprender física, podem aprender matemática, meninas indígenas podem se tornar físicas. Isso pode ter certeza que tem uma relevância fundamental para o povo. Você saber que você pode ser uma mulher sim. indígena e cursar uma graduação em física. Exatamente. Já na própria graduação já tem poucas mulheres de modo geral, né? E indígena, então, eu mesmo conheço da física, foram três homens, né? Esses três que eu citei, o Joilson, o Josué e o Malon. E na matemática, essa menina aí, que eu Uhum. esqueci o nome dela, mas ela formou agora, tem uns 2 anos aí. E ela tem essa vontade de justamente dar aula para dentro da aldeia para essas séries iniciais, né? Então, a questão da língua eu acho que é extremamente complicado, né? Tanto para o Uhum. professor quanto para o aluno ali. É uma coisa que talvez tenha que ser levada em consideração. E É que, mais um motivo porque que a FGD acho que acertou muito nessa graduação, né? Acho que puxa, acertou muito em si. é, o que se espera dentro da área é que isso se expanda pelo Brasil todo e outras universidades abram, entrem na ideia e abram outros cursos interdisciplinares, e com certeza isso vai refletir muito bem dentro de povos indígenas, povos da floresta, porque até aqui também não são só indígenas que estão sendo contemplados. A UFGD é um ótimo exemplo disso. A Uhum. UFGD tem que bater palma. E a UFGD e a própria UEMS também, né? Tem bastante coisa que a UEMS faz Sim, voltada a essa coisa, tem né? muita interação com os povos indígenas, até porque a gente está com um estado que tem um nível de indígenas altíssimo. E as universidades perceberem isso e buscarem atender esses povos é algo fundamental. Parece simples, parece óbvio. Se você tem muitos indígenas, é importante que as universidades, ou não só universidades, mas todo o Estado, com políticas públicas, tem que entendê-las, mas é algo que infelizmente não ocorre. E talvez, quando você vê bons exemplos saindo da universidade, isso se amplie para toda a sociedade. Sim, exatamente. A gente nem vamos entrar nessa questão muito Senão vai política longe da, relacionada a povos sai indígenas. É do outro. fluxo inicial. É, e eu, particularmente, não tenho nem muita bagagem para falar sobre isso, né? Mas algo que a gente observa aqui no Estado, essas coisas que a gente está comentando, eu no caso, é mais coisas que eu observei dentro da faculdade, com colegas, sabe? Frequentando a UEMS, o FGD, como eu frequentei durante 10 anos Uhum. ali. Então, são coisas que a gente observa que acontecia, sabe? Principalmente a integração, que nem na UEMS, eles têm todo um processo de integração com os alunos que são indígenas, bibliotecas até especializadas para a cultura indígena e tal. Então, isso, às vezes, eu passei meu ensino médio inteiro sem ter muita noção disso. Aí, quando eu entrei na graduação, que eu tive contato com esse pessoal, falei, pô, é diferente, é outra cultura, né? Então, Uhum. às vezes você passa uma parte da sua vida totalmente leigo no assunto, né? Você é totalmente leigo, assim, e chega a ser ignorância, né, da gente, de não entender, porque, né, não, parece que não faz parte do seu mundo e está do lado, né? Está literalmente ao lado. 5 minutos de carro de Literalmente ao Dourado, lado. você está numa uma reserva indígena gigantesca. Eu nem 5 minutos, eu acho que alguns 2 minutos, acho que eu estou na aldeia aqui. Nas É duas quadras estão lá. exatamente isso, complicado. Umas 2 quadras aqui já está na aldeia. Então, é algo extremamente importante, eu acho, ter essas discussões, principalmente científicas, associado a esses povos indígenas. Eu acho que é Uhum. fundamental. O, o Gabriel, eu acho que daqui uns 5 minutos vai encerrar, porque está com 1 hora só o Instagram, depois encerra. Você quer Ah, tá. falar mais alguma coisa aí, geral? Aí, ou se quiser falar mais alguma coisa, a gente volta. Quando encerrar, a gente volta aí. Também só estou avisando para não começar a falar e cortar, cair a chamada. Sim. Não, tranquilo. Eu acho que
É bom a gente buscar responder aqui uma pergunta que chegou no Instagram, né? Se bem que eu acho que ao longo de toda a conversa a gente já bateu nessa tecla, mas que a pessoa perguntou quais são os obstáculos epistemológicos que podem ser encontrados e como é bom tentar driblar isso para o conhecimento chegar aos alunos. Eu acho que, primeiramente, é importante entender que não existe uma forma única de desenvolver a ciência e o conhecimento científico, como a gente está trabalhando aqui. Por exemplo, se você vai atuar numa aldeia indígena, é importante entender que se você conseguir usar a tradição indígena, a cultura, o que está ao redor daqueles alunos, você já vai conseguir uma resposta totalmente diferente. Se você conseguir adaptar a forma de ensinamento para aquela população. A gente já citou aqui a Ação de Saberes Indígenas na escola, tenta fazer exatamente isso e já está dando ótimos resultados. E algo que eu dei uma pesquisada e fala que tende a ser um erro muito comum quando o professor vai mostrar primeiros casos de ciência. Aqui, quando ele fala ciência, eu percebo que ele está mais querendo falar de física e química. Que Ele é quando químico, vai. esse que ele fez a pergunta. Ele é químico, ele fez a pergunta aí. Ótimo, porque eu peguei isso, foi num site que era sobre química. Ele fala que, às vezes, é importante o professor entender que o erro fundamental está naquele exemplo que ele dá para tentar facilitar o conhecimento. Porque, às vezes, esse exemplo usado, ele sai como um tiro pela culatra. Porque, por exemplo, que eu sei que já foi um teste que aconteceu na minha escola. Você vai falar da gravidade e você joga uma maçã no chão, a maçã cai e fala, isso é gravidade. E você faz algo científico tão complexo, tão importante, parecer algo tão banal, a gravidade puxa as coisas para baixo e você tira o que tem de profundo naquele assunto. E se você acha que a gravidade é algo que só puxa uma maçã para baixo, você não vai se parar para refletir que a gravidade, por exemplo, mantém a galáxia toda unida. A gravidade é uma força fundamental da natureza. E aí, se o professor usa um exemplo tão banal, você vai achar que a gravidade é algo besta. É você jogar uma garrafa, ela cair no chão, é você derrubar um copo da mesa, quando não. É importante a pessoa, o professor, tentar mostrar que a ciência possui uma profundidade enorme. Que não é, às vezes, com um exemplinho na sala de aula você vai fazer entender. Às vezes, pelo contrário, você vai estar matando toda a graça daquele assunto. Você vai, a gravidade é só isso, não vou parar para estudar sobre, quando, na verdade, eu poderia parar para pesquisar e ver que a gravidade é uma força fundamental que está em tudo. Sim. É interessante esse exemplo aí que você deu sobre a gravidade. Tem que contextualizar, né, o que você vai dar e mostrar a importância de cada assunto, né? Acho que isso é o fundamental. Seja em qualquer escola, seja em qualquer cultura, né? Mostrar o efeito das coisas. E como o efeito epistemológico, ele perguntou, eu acho que é exatamente isso. A epistemologia é como que você vai estudar a ciência e como transmitir a ciência ao longo das gerações, né? Então, como que você vai fazer isso dentro de uma cultura indígena, por exemplo? É usar a cultura indígena, né? É usar os elementos indígenas, é usar os exemplos, as observações feitas ao longo das gerações, é usar exatamente a comunicação que eles têm. Agora deu certo. Então, o Manuel disse que ele estava sem internet, ele entrou agora. Aí eu falei que nós estávamos justamente comentando a pergunta dele. Repete a pergunta dele, fazendo favor, você tem aí? Salvo? Eu sei mais ou menos de cabeça o que ele perguntou. A pergunta dele foi como dá para driblar os obstáculos epistemológicos e fazer as pessoas terem acesso ao conhecimento científico sem que seja algo tão banal, que é algo difícil. E aí, a gente abordou que o primeiro de tudo é entender que o conhecimento científico ele não é um só. Que é importante entender que tem várias formas de você desenvolver um conhecimento científico, que, por exemplo, aqui como a gente trabalhou, tem o conhecimento ocidental, o eurocêntrico, podemos dizer que é isso que a gente vê nas universidades, nas escolas, e tem o conhecimento tradicional indígena, tem os conhecimentos dos povos da floresta. Então, é importante para o professor, por exemplo, perceber para quem eles estão falando. Se você está trabalhando com um povo do campo,
em uma escola que está na zona rural, de uma aldeia indígena, a abordagem vai ter que ser de uma realidade que essas pessoas entendam, que vai ser bem diferente, por exemplo, de uma abordagem que você vai dar, né, em São Paulo, na capital paulista, que tem 12 milhões de habitantes. Você tem que saber que as vivências são diferentes e o professor tem que saber entender isso para conseguir mostrar uma realidade que os alunos consigam entender com mais facilidade, que seja algo mais palpável para eles. E aí a gente também comentou que, às vezes, quando o professor tenta dar um exemplo, às vezes o exemplo pode ser totalmente de forma errada. Porque se ele faz algo... às vezes uma palavra pode fazer toda a diferença, por exemplo, que até podia ter uma boa ideia, ele está errado. Você pode fazer com que algo pareça banal, com que algo pareça muito simples, e aí o aluno não vai parar para aprofundar naquilo. Que foi aquele exemplo que a gente deu de jogar uma maçã. Ah, a gravidade é isso, e joga uma maçã em cima da mesa, a maçã cai, o aluno vai achar que a gravidade é banal, é só isso, algo que puxa a coisa para baixo, quando na verdade uma força fundamental de todo o universo que mantém a galáxia junta, que, por exemplo, os grandes planetas do sistema solar trazem os meteoros para eles, impede que cheguem na Terra, por causa da gravidade que eles têm, que puxam astros maiores. E, então, por exemplo, a gravidade de outros planetas salva a vida na Terra. Então é algo fundamental. E se o professor reduz isso a você jogar uma maçã no chão, você vai tirar toda a profundidade daquele assunto. Então o professor tem que saber entender isso. Que um exemplo ele tem que ser bem emitido para ele não soar cafona, por exemplo. Uhum. E contextualizado, né, com a realidade daqueles alunos ali, no caso, pensando nos povos indígenas. Tem alguém falou aqui, ó, a gravidade puxa para baixo, gera terraplanistas. Né? É importante ficar de olho. Mas a gravidade foi um exemplo interessante que o Gabriel usou para explicar um exemplo banal de uma coisa extremamente complexa, né? Mas você quer fazer algum fechamento aí, Potter? Ou abertura, não sei. Pode falar um fechamento ou uma abertura, né, do horizonte de eventos. Eu espero que todos tenham gostado, que tenham achado interessante essa abordagem que a gente deu. E quero agradecer ao Wilson por ter me chamado, por ter dado voz a essa visão da ciência, que não é que abre para outros olhares. E eu acho que nesse momento o importante é ficar em casa, buscar o isolamento social, e a gente voltar a ter uma vida normal o mais rápido possível. Isso aí. Agradecer também aí ao Gabriel por ter participado da live aí, ter estudado alguns temas aí para a gente discutir hoje, que por mais que pareça algo mais tranquilo, uma conversa mais informal, a gente sabe que tem que dar uma lida, uma estudada. Aqui. A gente tem que se disponibilizar. Alguém comentou, é interessante fazer mais lives dessa, a gente precisa de informação. Valeu aí, Vinícius. Esse projeto bom, né? Que semana passada eu trouxe o Flávio para falar da banalização do quântico, e hoje a gente vê o quântico em tudo, né? Você abre o Instagram, vai estar quântico usado errado, o filme usado errado, e as pessoas acabam achando que o quântico não tem nada a ver. E hoje a gente abordou formas de olhar científico um pouco diferentes do que a gente está acostumado normalmente. Eu acho que o Wilson continuar com esse projeto é fundamental para esse momento que a gente está vivendo. E a ideia é assim, a gente não, né, eu não sou um expert nessas ciências, né, como eu disse, né, tem muita coisa que eu sou leigo a respeito das questões indígenas, principalmente dessa parte da ciência. O que eu tive um pouco mais de contato foi com astronomia durante a graduação com o professor lá, com o Giordano, que teve um ano como professor visitante na UEMS, e aí a gente fez os trabalhos e tal. O trabalho dele foi fundamental. Justamente o contato aí que tive, que você tem um pouco de conhecimento também nessa área de antropologia aí. E a ideia nossa nessas lives é justamente trazer temas importantes, né, que a gente considera importantes da ciência, de uma forma mais tranquila, suave, despertando a curiosidade das pessoas, né, para ler, estudar e etc. Essas conversas nos ajudam a desenvolver o valor da ciência, do cotidiano das pessoas, principalmente nessa era de desinformação que estamos vivendo, né?
Foi Com certeza. justamente na live passada a gente trouxe sobre quântica, né, o tema, que aí eu tenho um pouco mais de conhecimento ali, mas não muito também, mas um pouco mais. E aí nós falamos justamente da banalização de um termo, né, que hoje todo mundo vê aí para todo lado, água quântica, sal quântico, e entender por que esse termo se popularizou tanto agora nos últimos anos. Né? Tá disponível já no YouTube lá completinho também, quem quiser assistir novamente ou não assistiu, assistir a live da Quântica. Uma coisa que eu fiz logo que a gente abriu essa live foi diferenciar o que é a pós-verdade dessas ciências, de certa forma, alternativas. Porque, como a gente falou ao longo de toda essa live, os povos indígenas, os povos da floresta, para chegarem nas conclusões que eles chegaram, precisou de estudo, precisou de análise. A gente pode não saber exatamente como foram feitas, mas foram estudados muito, porque eles não podiam se dar o luxo de errar. Então, isso nada tem a ver com uma informação tirada de qualquer forma. Não é algo que eles achavam, como a gente citou o caso de uma senhora, que ela usava a casca de uma árvore para fazer remédio. Quando isso foi levado para um laboratório da Universidade Federal do Mato Grosso, viram que tudo que aquela senhora dizia que aquela época funcionava, realmente funcionava. Então, é um conhecimento científico. Ela sentou, embora ela nunca tenha pisado em uma universidade, ela sabe tratar úlcera com uma casca de uma árvore. Então, é ciência, é conhecimento. E é importante a gente se atentar a isso. Que essas formas de conhecimento em nada tem a ver com você simplesmente achar que um remédio dá um resultado porque você quer que ele dê, porque alguém sem conhecimento disse que ele dá esse resultado. Não, foi testado em muito tempo. Então é por isso que essa senhora sabe tratar úlcera com uma casca de uma árvore no quintal de casa. Exatamente. É diferente, né? Bem diferente, né? Verdade, pós-verdade, que é o que se definiu bem no começo da live aí. Então, vai estar disponível também, pessoal, essa live no YouTube. Daí, se vocês, quem perdeu um pedaço, quiser assistir ou mandar para alguém assistir, acho que até lá, terça ou quarta-feira, o link está disponível aí, vai estar o Gabriel vai ter o link também para compartilhar. E aí tem essa definição aí do início e tal, né? Vai estar completinho lá para quem quiser assistir novamente. Agradecer ao pessoal que ajuda a divulgar as lives, que é o Gustavo da Bikers Barbearia, o Yoshi, que é customização de motos. Esse é um pessoal que está sempre ajudando a gente a divulgar as lives, né? Tanto os colegas que já participaram, como o Wesley, o Flávio, e agora o Gabriel, o Mário. Então, estavam todos online aí assistindo. Todo mundo voltado para a ciência, né? Todo mundo é voltado para essa área da ciência aí, que ajuda a compartilhar isso aí. E o objetivo geral é a divulgação científica mesmo, né? Trazer informação para as pessoas. É isso aí. Valeu, pessoal. Fechou? Obrigado por nos assistir. Valeu por ter esse interesse em ciência. E realmente, vamos compartilhar a live por esse tipo de live, não só do Wilson, mas outras lives que estão tendo a roda no YouTube agora, de ciência, de várias áreas, porque é importante entender que a ciência é extremamente importante nesse momento. Sem a ciência, a gente não vai sair de uma pandemia tão cedo. É isso aí. Falou, pessoal. Abraço para todo mundo aí e até a próxima. Sábado que vem tem outra. Até terça, quarta-feira a gente está divulgando já. Tem uma lista aqui, eu estou selecionando os currículos. Não, mentira. Tem algumas pessoas querendo participar aí e a gente está organizando uma ordem para não ficar muito cansativo, né? Uns temas muito pesados, depois um tema mais tranquilo. Tá? Mas até quarta-feira a gente já divulga outra aí, para sábado que vem a gente derreter de novo aí. Beleza? Falou? Abraço. Falou, Obrigado Flávio, por tá assistindo aí, ó. O Manuel, que mandou a pergunta, ele também está atuando atualmente como professor, ele é químico, é um cara que está na lida dura aí, dando bastante aula, trabalhando, estudando. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, Wilson. Valeu, Potter. Até mais. Abraço. Abraço.